Olá pessoal, a graça e a paz, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Esse módulo é o módulo Adoração e nós estamos na segunda aula. Espero que você fique conosco até o final, pois todo o conteúdo é muito edificante para a sua vida e eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos. Essa é a Escola de Formação Cristã, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar aqui uma frase para vocês. Uma frase que mexeu muito comigo e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês também. Diz assim: tire minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Essa frase é uma frase de John Piper. Pense nessa frase, pense no quão importante é a Bíblia para a nossa vida. Por isso que nós temos que valorizar muito a palavra de Deus. Nós temos que ler essa palavra, porque faz toda a diferença vivermos uma vida descobrindo aquilo que Deus deixou para nós, não é mesmo? Bom, eu gostaria de então recapitular um pouco da aula passada, de tudo aquilo que a gente conversou. Nós falamos sobre sermos a imagem e semelhança de Deus, sobre o que é adoração, se existe diferença entre louvor e adoração e se tornando um adorador individual. E hoje nós vamos falar sobre 3 tópicos. Anota aí para a gente começar. Primeiro, tabernáculo de Moisés. Segundo, tabernáculo de Davi. E o terceiro e último, adoração em espírito e em verdade. Para nós entendermos o que significa a adoração em espírito e em verdade, nós precisamos entender lá na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento, o que significava a adoração. Como que Deus instituiu a adoração. E nós vamos entender o que significa tabernáculo primeiro. Tabernáculo significa residência, significa habitação. Na antiga aliança, Deus queria se reaproximar novamente com o povo. Ele queria se reaproximar novamente com a humanidade, porque como o pecado de Adão afastou a intimidade que ele tinha com Deus, Deus estava novamente querendo fazer isso, e através de Moisés ele pediu para que fosse construído um tabernáculo, ou seja, um lugar em que ele pudesse habitar, para que ele pudesse ter novamente essa comunicação, esse relacionamento com os homens. E nós vamos aqui então ler na palavra em Êxodo 25, o 1, depois o 8 e 9, que diz: E Deus disse, 8 e 9: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis o farei. O tabernáculo de Moisés ele é uma evolução da tenda de Moisés. A tenda de Moisés era algo que ele tinha para que ele tivesse relacionamento com Deus, mas era algo que onde ele encontrava a revelação do próprio Deus. O tabernáculo de Moisés, então, é uma evolução da tenda. Foi algo assim mais sofisticado que Deus pediu para ele fazer, e ele deu todas as direções e tudo que Moisés tinha que fazer para que ele pudesse habitar ali naquele lugar. Deus foi mostrando tudo isso para Moisés para que ele viesse a preparar o coração do homem para o que viria após, né? Jesus Cristo seria aquele que traria para nós o entendimento de que nós somos o lugar de habitação, nós somos a morada de Deus e nós somos esse tabernáculo hoje em dia. Mas naquele tempo eles usaram o lugar tabernáculo para entender o que significava a reaproximação de Deus com o homem. Então, o propósito da criação do tabernáculo era habitar no meio do seu povo. Deus habitar no meio do seu povo. Em Romanos 3, 23, a palavra nos diz: Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando entrou o pecado no mundo, através de Adão e Eva, todos se separaram de Deus. Em Romanos 5, 12, nós lemos assim:
Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Temos a nossa natureza pecaminosa e por isso Jesus ele vem e nos resgata desse lugar, né? Fazendo-se propiação por nós, né? Expiação de pecados. Nós estamos aqui por conta de Jesus, pela vida e pelo sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. E nós temos que agradecer a Ele todos os dias e adorar o nome de Deus e louvar o nome de Jesus por conta de tudo aquilo que Ele fez por nós, né? Deus diz assim para nós, que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo, porque na verdade o mundo já está condenado pelo pecado. E ele veio então para nos juntar, para nos fazer de novo essa ligação entre o homem e Deus Pai. E aí então Deus começa o seu planejamento de reconciliação com o homem através da vida de Moisés, lá no Velho Testamento, na velha aliança entre o homem e Deus, né? Para que ele viesse então a levantar, né, esse lugar e esse tabernáculo, para que a glória do Senhor pudesse encher esse lugar. Então, agora nós vamos aprender algumas características sobre esse lugar de habitação, sobre esse tabernáculo onde Deus pediu para que Moisés construísse para ele. E ele deu todas as diretrizes e tudo tinha que sair conforme aquilo o que Deus instituiu para Moisés, tá bom? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que para se entrar nesse tabernáculo tinha um lugar chamado átrio. Átrio é o lugar de entrada, é a sala principal. Dentro do átrio existia, primeiro, o portão do tabernáculo, segundo, o altar de sacrifício e terceiro, uma pia do lavatório. Depois nós vamos entender o que cada elemento desse significa dentro de cada compartimento, no caso, dentro de cada sala. O segundo lugar, ou seja, a segunda sala, se chamava Santo Lugar. Então, para você passar do átrio para o Santo Lugar, existia uma cortina que separava a entrada de um para outro. Por quê? Porque nem todo mundo podia adentrar a segunda sala. Nem todos podiam entrar no Santo Lugar. E o Santo Lugar era uma das duas salas que formavam o santuário. Os sacerdotes entravam todos os dias para cumprirem as suas funções diárias com elevação ao culto a Deus. Então, no Santo Lugar existia a mesa de pães asmos. Então, no Santo Lugar existia a mesa dos pães asmos, o candelabro, o altar de sacrifício e o altar de incenso. Depois desse lugar, que se chamava Santo Lugar, existia uma sala. Depois disso, uma outra sala, né? E para entrar nessa outra sala também existia uma cortina. Quer dizer, nem todo mundo podia entrar no terceiro lugar, no terceiro compartimento. E qual é esse outro lugar? Esse outro lugar é o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Era um compartimento quadrado e que era separado com uma cortina de linho fino, toda estampada de querubins. Geralmente, essa cortina era chamada de véu. E lá dentro desse lugar, dentro do Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança. Nem todos entravam nesse lugar. Por isso que nós temos que, hoje em dia, quando nós conhecemos o que Jesus fez por nós temos que adorá-lo todos os dias, em todos os momentos, porque o sacrifício de Jesus nos fez ter a oportunidade e o privilégio de entrar nesse lugar do Santo dos Santos todos os dias. Isso não é maravilhoso? Só de falar disso, nós já temos muita gratidão no nosso coração pela vida de Jesus e por todo o sacrifício que Ele fez por nós. Então, nós vamos a entender agora o que acontecia no Santo Lugar.
O santo lugar era o local de serviço dos sacerdotes e de adoração a Deus. No lugar santo, ou no santo lugar, os sacerdotes apresentavam ofertas de sacrifícios a Deus. Somente os sacerdotes tinham a permissão de entrar no santo lugar. O acesso dos israelitas, ele se mantinha apenas até o átrio. Então, as pessoas, né, os israelitas, podiam ficar ali no átrio. Então, a partir daquele momento, daquele véu, daquela cortina, só entravam os sacerdotes no santo lugar. E depois, no lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote. Ou seja, a cortina fechava o acesso. A cortina, que é o véu, ela impedia o acesso do povo ao santo lugar. O significado desse lugar, com toda a sua mobília, com tudo aquilo que foi instituído por Deus para estar ali, ele remetia tudo isso à pessoa de Cristo e à sua obra. O santo lugar tinha uma importância na adoração e no Antigo Testamento, mas tudo era transitório. Na verdade, tudo era para remeter à pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos entender aqui um pouquinho da etapa, né, de cada elemento, o porquê cada elemento estava nesses compartimentos. Primeiro, a porta, né, o portal de entrada do átrio, é o caminho, Jesus e ações de graças. Temos então pelas portas com ações de graça, como diz a palavra. O segundo é o altar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Ali remetia ao que? Ao derramamento de sangue. E o derramamento de sangue antigamente era feito através de animais, mas isso remetia a quem viria, né? Aquele que viria para nos resgatar, o sacrifício do derramamento de sangue de Jesus Cristo. Esse é o novo e vivo caminho, né? Depois nós vemos aqui que tem a pia do lavatório. E o que isso quer dizer? A palavra, ela é a que traz a nossa identidade, a que nos aproxima da identidade de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos amados. Depois nós entendemos então que ali no santo lugar existe a mesa de pães asmos. O que isso quer dizer? Isso remete à vida de Jesus. Jesus é o pão da vida. É a satisfação que nós temos quando nós comemos a palavra de Deus, que é o alimento para nós, e isso então nos remete. Por que aquela mesa estava naquele lugar? Porque viria alguém que não seria o pão propriamente dito, mas seria chamado o pão da vida. E todas as palavras que estão contidas dentro da Bíblia são as palavras que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso ser. Depois disso tem o candelabro, que significa a iluminação, a luz que Jesus traz sobre as trevas. Jesus é a própria luz, como diz a palavra no Evangelho de João, por exemplo. Depois nós vemos o altar de incenso, que é a exaltação a Deus, a exaltação à divindade de Deus. É o lugar de adoração. A adoração que sobe, né, como um aroma suave diante de Deus. E no Santo dos Santos nós temos então a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Esse é o lugar onde nós chegamos e nós encontramos silêncio, e nós fazemos silêncio. No lugar onde nós encontramos a presença de Deus, a presença do Senhor é tão grande, ela transborda de uma forma tão intensa que nós muitas vezes ficamos sem palavras. E isso é o que quer dizer esses elementos de quando Moisés criou esse tabernáculo, ou seja, esse lugar de habitação onde Deus estava. Os sacerdotes, apesar de terem o privilégio, né, de servirem ao Senhor no santo lugar, eles não tinham a permissão de ir além. Eles não podiam adentrar, né, a partir do segundo véu. Ali, somente no lugar santíssimo, ali só poderia entrar
um sumo sacerdote, somente uma vez por ano, com um sacrifício expiatório. Ou seja, o que quer dizer isso, sacrifício expiatório? Ele fazia o que era necessário para reconciliar a reunião, né? Para reconciliar o povo que estava em desacordo com Deus. E ele fazia o papel de mediador que levava o pedido de perdão dos homens a Deus. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar naquele lugar, e qualquer pessoa que ousasse entrar naquele lugar seria morto. Nesse momento, entendendo a importância que nós temos para Deus, a importância do que Jesus fez por nós, e entendendo um pouco de como era a adoração, de como foi instituído, né, a reconciliação para Moisés entre Deus e os homens, eu gostaria que você parasse e refletisse, agradecesse por ter o livre acesso hoje a Deus, a Jesus, a essa comunicação que nós temos. O que mais chamou a sua atenção em conhecer o lugar de habitação, ou seja, o tabernáculo de Moisés? Por que Deus criou esse tabernáculo? O que mais chamou a atenção para você? O porquê Deus criou esse tabernáculo ou a forma em que ele foi criado? Ou seja, todos os elementos, os compartimentos, né? O primeiro, que é o átrio, o segundo, o lugar santo, o terceiro, o santíssimo. O que mais chamou a atenção, a sua atenção, sobre conhecer como foi instituída a adoração? Essa é a nossa primeira atividade, eu penso e peço para você que você faça, porque isso é importante para que você reflita a importância de tudo aquilo como Deus instituiu e de como as coisas foram mudando até chegar na vida e na presença de Jesus. Feita essa atividade, nós vamos falar agora sobre o tabernáculo de Davi. A frase, o homem segundo meu coração, no hebraico, você pode ler assim: o homem a quem meu coração ama. Esse foi Davi. Deus amava Davi. É interessante quando nós estudamos o tabernáculo de Davi, ou seja, o lugar da habitação, onde Davi colocou ali a tenda e a arca da aliança, nós percebemos o quão diferente era o coração de Davi e o coração do povo de Israel. Pelo coração duro, por tudo aquilo que eles passaram, pela muita ingratidão que eles tinham no coração, eles não tinham o livre acesso, eles ficavam ali somente no átrio. E depois nós percebemos, nós vamos conhecer aqui, né, como que foi essa adoração instituída por Davi e como isso mudou totalmente o cenário do que a gente conhece hoje como adoração. O que era então o tabernáculo de Davi? Vamos entender então o que era o tabernáculo de Davi. Vamos abrir em 1 Crônicas 16, de 1 a 4. E a palavra diz assim: levaram a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e a oferta de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Quando o povo de Israel saiu do deserto e entrou na Terra Prometida, o tabernáculo, no caso, ficou esquecido. O tabernáculo que estava lá no tempo de Moisés, ele ficou esquecido por 200 anos. E no reinado de Saul, que durou 40 anos, ele continuou esquecido. Quando Davi tomou posse do governo, ou seja, quando Davi se tornou rei, ele se lembrou da Arca da Aliança que estava esquecida durante todo o reinado de Saul.
E Davi, ele foi cheio assim de um desejo de trazer a Arca da Aliança para a cidade de Davi, para a cidade onde ele morava, porque ele queria dar atenção, ele queria a presença de Deus sobre a vida dele. Quando Davi assumiu o trono, então ele pensou, a primeira coisa que ele desejou fazer foi trazer a arca para Jerusalém. Ali ele mandou construir uma arca que ficava totalmente aparente. Quando Davi construiu o tabernáculo, ele chamou o povo e distribuiu alimentos, como disse a palavra. Por quê? Porque Davi, ele fez algo assim para que o povo ficasse o mais tempo possível diante da presença de Deus. Diferente da intenção, na verdade, diferente do que o povo podia fazer no tempo de Moisés, que era estar ali somente no átrio, né? Eles não adentravam no santo lugar. Davi, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele fez assim totalmente a questão do povo estar diante da arca e do povo estar ali o mais tempo possível para estar em contato com aquele lugar, para eles também sentirem da presença de Deus. Davi fez festa, Davi queria que a presença de Deus estivesse no meio do povo. O coração de Davi era um coração quebrantado, era um coração que buscava a presença de Deus, ele sentia falta da presença de Deus. Por isso ele quis aproximar novamente a presença de Deus ao povo. Uma adoração que Davi trouxe, e nós podemos aprender com isso, uma adoração espontânea. Davi trouxe todos, gentios ou judeus, para estar em frente à arca, para estar em frente à tenda da presença ali, né? Para que eles pudessem ter o acesso a olharem, o acesso a admirarem, o acesso a adorarem, o acesso a estarem ali para agradecerem a Deus pela presença do Deus vivo por estar ali. Mas, da primeira vez que Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, não foi bem assim. Quando nós voltamos um pouquinho na palavra, em 1 Crônicas, no capítulo 15, nós percebemos que Davi estava cheio de desejo e de uma intenção boa de trazer a arca para Jerusalém. Porém, a palavra diz que ele consultou, né, os oficiais do templo ali, mas as pessoas, né, todos que estavam com ele, mas ele deixou para consultar a Deus em terceiro lugar. Nós vamos ler aqui, né? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: O rei Davi consultou a todos os oficiais e comandantes que estavam nos grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Versículo 2: Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: Se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e sacerdotes e levitas em suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Então, essa foi a primeira vez que Davi pensou em trazer a arca que estava esquecida. E a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 13, versículo 7, que eles colocaram a arca da aliança num carro de bois, né? Num carro de bois novo. Na verdade, ele tinha uma boa intenção. Né? E eles levaram embora, né, da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Quando Uzá tocou na arca com uma intenção boa de segurar, né, de segurá-la para não cair, usou a sua força. E o que significa o nome Uzá? Ele significa força.
Isso quer dizer, quando as coisas são feitas na força do braço do homem, Deus ele não faz prosperar, ele não abençoa. Então Davi diz que ficou com muito medo do que Deus fez e ele parou ali e pensou, refletiu e deixou essa arca na casa de Obed-edom. Então Davi deixou a arca na casa de Obed-edom durante 3 meses. E depois nós vamos ler aqui no capítulo 15 que Davi começou os preparativos novamente para levar a Arca da Aliança dessa vez, do jeito que Deus instituiu, para a cidade de Davi. O que nós aprendemos com isso? Que a adoração ela não pode ser feita na força do nosso braço ou de qualquer forma, tem uma forma certa de fazer. Durante esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, com certeza Davi foi examinar as escrituras, ele foi ver como que era para ele fazer, como que era para ele tirar essa arca da cidade que estava esquecida até a cidade de Davi, o que ele precisava fazer. Então nós vemos aqui que no capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 11, que diz assim: Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Então disse aos levitas: Vocês são os líderes do grupo de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como deveríamos. Então os sacerdotes e os levitas purificaram-se a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Então, dessa vez, Davi foi bem sucedido, levou a arca da aliança para a cidade de Davi, e onde nós vemos aqui, no capítulo 16, e entrou na cidade de Davi com uma grande festa, porque dessa vez ele tinha obedecido aquilo que Deus já tinha instituído através da vida de Moisés. Aqui nós vemos que foi uma grande festa. Depois nós podemos ver aqui no capítulo 16, no versículo 7, que depois eles agradeceram a Deus com hinos de louvores, dançaram, celebraram a presença de Deus que estava chegando para aquela cidade. E ali nós vemos então que Davi queria a presença de Deus. Davi queria que a presença de Deus estivesse no centro da cidade de Israel. E é por causa disso que Deus ama a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. Antes de Davi, ninguém instituiu louvor e adoração a Deus no culto. Davi foi o primeiro a fazer isso. Ele nos ensinou a fazer isso. Davi era um homem que amava a Deus de todo o seu coração. Ele não quis que Deus ficasse em um lugar escondido, por isso ele colocou a Arca da Aliança no centro da cidade de Jerusalém. No tabernáculo de Davi, ou seja, no lugar de habitação que Deus trouxe para o coração de Davi, no lugar de habitação que Davi construiu para Deus, poderia se achegar qualquer pessoa, gentios e judeus. E no dia em que o tabernáculo foi inaugurado, houve uma grande festa, uma grande celebração. Nós vamos aprender aqui algumas curiosidades acerca desse tabernáculo, desse lugar de habitação que Davi criou para Deus. Bom, Davi ia 7 vezes ao dia adorar a Deus diante do tabernáculo. Nós podemos aprender aqui que Davi tinha um coração totalmente desejoso da presença de Deus. Davi saía do seu palácio e ia se prostrar diante da arca. Não importa o quão cheio ou quão intenso era o dia de Davi como rei, que resolvia vários assuntos, que era governador, que tinha muitos afazeres, não importa tudo que ele tinha a fazer, ele parava
tudo o que ele tinha para fazer, para se prostrar todos os dias diante da arca. Ele ia 7 vezes ao dia adorar a Deus diante dessa arca. A tenda era simples. O tabernáculo de Davi era um lugar de adoração espontânea. E muitos salmos foram escritos perante a arca de Deus, a arca da aliança, perante essa tenda que Davi construiu. Vamos abrir para nós conhecermos alguns dos salmos que eles escreveram, que Davi, Asaf escreveram diante dessa arca. O Salmos 17:8 diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. No Salmos 36:7, a palavra diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das suas asas. E no Salmos 91, que eu creio que é o Salmos que nós mais lemos, ou é o mais conhecido, Davi diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por que Davi queria tanto estar na presença de Deus? Por que Davi queria tanto estar na presença diante dessa arca? Por que Davi ansiava tanto a presença de Deus? Nós podemos então perceber que no tabernáculo de Moisés tinha um candelabro, certo? Que ficava ali no santo lugar. E na tenda de Davi existia simplesmente um pano, um tecido, que era uma cobertura simples que ele fez para abrigar a Arca da Aliança. Quando nós lemos a palavra e nós conhecemos um pouco do rei Davi, nós sabemos que ele era um pouco frustrado porque o coração dele desejava construir um grande palácio para abrigar a tenda, a Arca da Aliança. Mas o que Deus falou para Davi é o seguinte, que não seria ele que iria construir esse lugar, seria o filho dele. Então, Davi ele sempre ficava questionando por que ele tinha um palácio tão bonito, por que ele morava em um lugar tão grande, tão lindo, e Deus, a Arca da Aliança de Deus, estava sob uma tenda. Mas ali continha a presença de Deus, e nós vemos que o coração desejoso dele por ansiar, buscar e sentir a presença de Deus era muito grande, era assim extraordinário. E nós então entendemos que quando o sol batia sobre essa cobertura, sobre esse tecido, refletia no chão da tenda a presença, né? No chão da tenda da presença ali, as asas dos querubins que foram talhadas, né? Ali na arca da aliança. Então Davi poderia ficar adorando debaixo da sombra dos querubins. E isso é fantástico da gente saber, porque ele não podia tocar na arca, mas ele estava ali, debaixo da sombra. Isso faz todo sentido quando nós voltamos agora e vamos ler de novo o Salmos 91:1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entenderam por quê? Então, o homem que construiu a Arca da Aliança, ele era chamado Bezalel. Ele foi ungido por Deus de uma forma extraordinária. A palavra de Deus diz que ele foi ungido pelo Espírito, né? Foi cheio do Espírito Santo com um talento para a arte, para que ele pudesse fazer todas as coisas que Deus instituiu ali no tabernáculo de Moisés. Então foi Bezalel que construiu a Arca da Aliança. E o nome Bezalel significa sob a sombra. Isso faz todo sentido. E não importa onde você esteja, se você estiver sobre a sombra de Deus, você estará em segurança. Agora nós vamos fazer uma atividade relacionada ao tabernáculo de Davi. Comparando o tabernáculo de Moisés e comparando a todas as coisas que tinham
feitas, que tinham que ser feitas no tabernáculo de Moisés, e comparando a vida de Davi e como foi instituído o tabernáculo de Davi, qual é a maior lição que você tira disso? Pense, reflita e vamos para o próximo tópico. O tópico número 3 é a adoração em espírito e em verdade. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana em João, no capítulo 4, nós percebemos ali que eles têm uma conversa, e essa conversa ela é levada para o lado da adoração. Em João 4, 23, 24, a palavra de Deus ela nos diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai quer que o adorem. No versículo 24, Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. No módulo anterior, na verdade na aula anterior, eu até citei que Deus era uma força espiritualmente falando, mas na verdade Deus é um espírito, Deus é espírito, amém? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava cansado da viagem que ele tinha feito e ele então decide parar num poço para tirar água. E ali naquele lugar chega então uma mulher samaritana para retirar a água, e ela chega exatamente ao meio-dia, no lugar onde era um lugar de muito calor. E quando nós lemos a palavra de João 4, nós entendemos que ela estava ali exatamente naquele horário porque ela não queria ser vista por muitas pessoas. A vida que essa mulher levava não era uma vida comum para o tipo de pessoas daquela época. E Jesus então começa uma conversa com ela. Vale lembrar que naquela ocasião os judeus eles não se davam com os samaritanos, né? Mas a mulher até estranhou o que Jesus começou a conversar com ela. Então, ele apresenta-se a ela e diz, né, enfatiza que ele pode dar algo maravilhoso para ela e que ele poderia dar a água da vida para ela. E a mulher, percebendo então que aquela conversa, né, iria ser mais profunda, ela instiga, né? Mas ele não tinha balde, como é que ele iria tirar a água daquele poço? E aí ele diz que ele era a água da vida e que se ela bebesse daquela água nunca mais ela teria sede. E ela ficou admirada, com certeza. E num certo momento Jesus diz para essa mulher: vá chamar seu marido. E aí a mulher disse: eu não tenho marido. E ele disse: olha, você disse bem, pois o que você tem agora não é seu marido. Então, nesse momento, a mulher, né, abrem-se os olhos dessa mulher e ela entende então que ela estava ali conversando com um profeta. E a mulher, percebendo que Jesus era profeta, ela faz uma pergunta para ele, né? No versículo 19 diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde nós devemos adorá-lo. Jesus falou sobre adorar em espírito e em verdade, porque a mulher samaritana lhe perguntou como deveria ser essa adoração. Os judeus e os samaritanos brigavam sobre a forma correta de adorar a Deus. Os judeus adoravam no templo e os samaritanos achavam que o lugar de adoração era um monte que eles consideravam sagrados, né? E essa pergunta que a mulher samaritana tinha feito, ela tinha na base, na comparação, né, em adoração, que eles tinham como certa, né, o povo samaritano. Depois da morte do rei Salomão, quando o reino de Israel foi dividido, então eles se dividiram em duas tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do norte ficou sendo a tribo de Samaria, e a tribo do sul, o reino do sul, ficou sendo a cidade de Jerusalém. A adoração no reino do sul
era concentrada no templo em Jerusalém. E a adoração, no caso do norte, era concentrada no monte que eles consideravam sagrados. Por isso que essa mulher veio e perguntou então para Jesus qual era o lugar certo, a forma certa de se adorar. Apesar de serem super idólatras, os samaritanos afirmavam que adoravam ao Deus verdadeiro dos judeus. Quando Jesus fala sobre adorar em verdade, significa adorar sobre a verdade contida na palavra de Deus. Não está restrita a nenhum lugar considerado sagrado. Portanto, nós aprendemos que Jesus está falando de uma mudança na forma e também no lugar. Quando nós voltamos lá atrás, no nosso primeiro tópico, nós vemos que a forma que era constituída a adoração no santo lugar, no lugar santíssimo. Depois nós vemos quando Davi instituiu ali e trouxe a Arca da Aliança para a cidade de Davi. E agora nós vemos Jesus falando com a mulher samaritana, nós vemos que Jesus então está abrindo então aí um novo caminho ainda mais para nos aproximar mais de Deus, com a nova forma de adoração que Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a adorar em espírito e em verdade. Adoração em verdade, adoração baseada na palavra, na revelação da palavra de Deus. Adorar a Deus em espírito quer dizer espiritualmente, ou seja, na nossa mente e no nosso coração. O espírito está escrito na palavra de Deus com letra minúscula, certo? Então quer dizer que ele vem a dizer que isso está contido na nossa mente. A verdade diz respeito à pessoa de Cristo, ou seja, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer ser adorado e que se façam essas adorações, que nós façamos essa adoração através do nosso espírito, porque Deus, ele é espírito, pelo qual nós vamos adorar e dar graças, o desejo de obedecer, o desejo de praticar a verdade. Isso é a adoração, essa é a forma que nós devemos então adorar a Deus. De que forma então a verdade está ligada ao culto? Primeira forma, quando eu medito em quem é Deus. Segunda forma, na verdade da pessoa de Cristo, na beleza do seu ser, no sacrifício de Cristo na cruz, na sua glória por estar assentado à direita de Deus. Então, a verdade da palavra de Deus é quem provoca o desejo de nós adorarmos a Ele. Por isso que é muito importante nós lermos a palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai nos fazer ter o desejo de adorar a Deus. Trazer a verdade, falar sobre as suas misericórdias, traz adoração para o nosso ser. Amém? Bom, nós vamos então ler aqui novamente a frase que nós abrimos essa aula. E eu gostaria de que você pensasse nessa frase durante a semana, para que quando nós voltarmos para a nossa terceira aula, essa frase esteja bem viva dentro de você. Tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Essa frase é de John Piper. Na próxima semana nós vamos falar sobre adoração como estilo de vida, quebrantamento, arrependimento e santidade. Se você ficou até o final dessa aula conosco, parabéns para você. Nós chegamos ao fim da segunda aula e foi muito bom estarmos aqui juntos. Na próxima aula nós vamos falar sobre a adoração como estilo de vida, quebrantamento, arrependimento, santidade. Fique conosco até o final desse módulo adoração. Tenho certeza que vai ser muito edificante para a nossa vida. Essa foi a Escola de Formação Cristã. Que Deus abençoe a todos. Para nos dar esse livre acesso de adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Porque através da vida de Jesus o véu se rasgou
Aleluia! E hoje nós podemos ser chamados do tabernáculo de Deus, o lugar de habitação. Então, que nesse período dessa semana você treine isso no seu momento de adoração. Tenho certeza que vai ser muito importante e isso vai cada dia mais nos fazer ficar mais ainda íntimos da presença de Deus. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Tchau, tchau.